Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências. Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês, tá? E hoje a gente vai fazer a correção, né? Como nós sempre fazemos a correção da atividade da aula anterior. E na aula anterior nós falamos sobre o sistema endócrino, que são as nossas glândulas. Nós vimos, né, que as glândulas, elas produzem hormônios, né, produzem secreções, e nós falamos sobre algumas delas, né? Então, nós vimos que a maior glândula do nosso corpo é o nosso fígado. Vimos também que nós temos nos olhos da gente, nós temos as glândulas lacrimais, são as glândulas que produzem as nossas lágrimas. Por isso também que a gente fica piscando o nosso olho direto, porque é uma forma do nosso olho não ficar seco, da gente estar sempre, lubrificando o nosso corpo, o nosso olho, certo? As glândulas salivares, nós vimos que elas são responsáveis pela produção da saliva, e a saliva ajuda na digestão, né? Porque quando nós colocamos o alimento na boca, esse alimento vai ser molhado, né? Vai ser umedecido pela nossa saliva, depois vai ser triturado pelos nossos dentes. Nós vimos também as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas são as glândulas que liberam o suor do nosso corpo. Nós também falamos, né, sobre a tireoide, que é uma glândula que ela precisa do iodo para poder funcionar da forma correta em nosso corpo. Falamos também sobre o pâncreas, que produz dois hormônios muito importantes, que são a insulina e glucagon. E esses dois hormônios controlam a quantidade de açúcar no nosso corpo. Então, qualquer problema que possa ter com essa glândula, então, se diminuir essa produção desses hormônios, aí é quando a pessoa fica diabética, porque o açúcar, ele vai só aumentar no corpo da pessoa, né? Não vai ter mais como ser controlado. Os ovários, eles são glândulas do sistema, são glândulas femininas e são responsáveis pelas mudanças que ocorrem no corpo das mulheres, né? Os testículos são as glândulas masculinas e elas são responsáveis pelas mudanças no corpo dos meninos, né? No corpo dos homens. Né? Quando começa todo aquele processo de transformação no corpo da gente durante a adolescência, certo? E ficou, para a gente poder responder a atividade pós-vídeo, ficou a página 182. No primeiro quesito tinha, marque com X as frases verdadeiras. Tinham aí 3 frases, não foi que eu até tinha falado no final da aula, eu disse, olha, esse primeiro tem 3 frases corretas. Vamos ver se a primeira está correta. O sistema endócrino não regula nem controla as funções do nosso organismo. Será que está certo ou está errado? Essa primeira frase está errada. Segunda frase. O sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas. Será que essa frase está correta? Nosso sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas mesmo? Sim. Então, a segunda frase do primeiro quesito está correta. Na segunda frase, as glândulas endócrinas lançam sua secreção diretamente no sangue. Será que está correta? Também está correta. Então, você pode marcar também. As substâncias lançadas no sangue pelas glândulas são chamadas de hormônios? Certo também, tá? Então, são as 3 últimas frases do primeiro quesito que estavam corretas. No segundo quesito, a gente tinha aí o desenho do corpo humano, indicando, né, tinha umas setinhas aí indicando a numeração.
Então, cada número desse corresponde a uma glândula do nosso corpo. Corresponde a uma glândula do nosso corpo. Relacione as glândulas endócrinas com cada parte do corpo feminino, tá? Lembrando aí, é o corpo da mulher. Então, tem aí os números de 1 a 5. E a primeira, glândula tireoide. Tireoide seria aí que número? Número 2. A glândula tireoide, ela está localizada, ó, no nosso pescoço. E os ovários? Os ovários seriam o quê? Os ovários, número 5, né? São as glândulas que são responsáveis pelo sistema reprodutor feminino. O pâncreas. O pâncreas, qual o número aí? Pâncreas número 3. E a hipófise? Hipófise está localizada na nossa cabeça. Então, hipófise número 1. Suprarrenais. Glândulas suprarrenais são as glândulas número 4, certo? O terceiro eu botei só o número porque é para a gente poder ligar, né? As glândulas, a definição delas aí. Glândulas endócrinas, glândulas exócrinas. São glândulas de secreção externa, possuem canais especiais que conduzem seus produtos para o exterior das glândulas. São que as glândulas exócrinas. Quando a gente fala exo, né, prefixo exo é o quê? Fora. Então, você vai ligar a primeira frase à palavra glândulas exócrinas. São glândulas de secreção interna, responsável pela produção de substâncias denominadas hormônios. São as glândulas endócrinas. Quando a gente fala endo, é dentro. Então, dentro, né, interior. Então, glândulas endócrinas, você vai ligar para a última frase. No caso, a ligação fica um formato de X, certo? E hoje a gente vai falar sobre, nós já estudamos sistema endócrino, sistema reprodutor, sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório. E para todos esses sistemas funcionarem da forma correta, a gente precisa de ter hábitos alimentares saudáveis. Então, vocês vão colocar na página 184, né? A 183 foi a atividade do vídeo. Então, a gente respondeu durante o vídeo na aula anterior, né? Na última aula. E a gente vai falar sobre os hábitos alimentares. A gente vai falar sobre os hábitos alimentares. E a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão comendo mais alimentos industrializados, né? Comendo mais fast food, né? Que são lanches. Isso aí tem provocado problemas em muitas pessoas, certo? E para a gente poder ter o nosso corpo saudável, a gente precisa de uma dieta balanceada, né? A gente comer de tudo um pouco, comer alimentos saudáveis, não é comer de forma exagerada, mas a gente precisa de todos os tipos de nutrientes para o nosso corpo, né? Certo? A gente precisa de proteínas, precisa de vitaminas, precisa de carboidratos. Então, de tudo um pouco, a gente precisa para o nosso organismo funcionar de forma correta. E tem alimentos que podem ter vários nutrientes, né? Podem ter mais de uma vitamina também. Precisamos das proteínas. As proteínas, elas nos ajudam, né, a crescer também. Tem as gorduras. Carboidratos não devem ser consumidos de forma exagerada, né? A gente tem que consumir pouco. Vitaminas. As vitaminas são essenciais para o nosso desenvolvimento também. As vitaminas, elas nos protegem contra as doenças. Ela torna o nosso corpo mais forte. Minerais e fibras, certo? Então, tudo isso aí a gente precisa para o nosso corpo. Carboidratos. Os carboidratos,
nós encontramos, né, alguns alimentos. Nós estamos vendo aqui, ó. Tem aí banana, batata, macarrão, pão. Então, esses carboidratos, eles são transformados em energia pelo nosso corpo, tá? Então, alimentos doces, também coisas doces, também são chamados de carboidratos. Alguns cereais, os cereais também são carboidratos. Então, se a gente come todos esses carboidratos, a gente não faz um exercício físico, a gente não gasta essa energia, ela vai ficar toda acumulada embaixo da nossa pele. É por isso que tem muitas pessoas, a maioria das pessoas no nosso país estão acima do peso, né? Por quê? As pessoas comem, então as pessoas não praticam exercício, não gastam essa energia e isso vai sendo transformado em gordura pelo nosso corpo, fica embaixo da nossa pele. Gorduras, fontes de energia. As gorduras, os alimentos que têm gorduras são depositados debaixo da pele, se não forem usados. Esses alimentos eles vão se acumulando nessa parte gordurosa. Um exemplo disso, óleos, manteiga, margarina, nozes, leite integral, entre outros. Né? Tem vários alimentos que são fontes de gordura, certo? Proteínas. Se vocês observarem, no livro de vocês, a parte de proteínas, nós temos aí peixes, temos frango, né? Então tudo isso aí são alimentos que contêm proteínas. E esses alimentos, essas proteínas, elas constroem novas células no nosso corpo. E nós sabemos que nós temos milhões de células em nosso corpo. Então elas precisam estar sendo reconstruídas. É muito importante, as proteínas são muito importantes durante a fase de crescimento. No caso de vocês comerem alimentos que tenham proteínas, então vai ajudar bastante no desenvolvimento de vocês. Outros exemplos, né? A carne bovina, aves, peixes, ovos, tem vários alimentos. Inclusive aqui na imagem nós temos aí leite, maçã, né? Uva, cenoura, então tudo isso aí contém proteína. Tudo isso aí é essencial para o desenvolvimento, né? Para o crescimento. E vitaminas. Nós temos vários tipos de vitamina. Nós temos vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, cada vitamina dessa, a carência, né, a falta dessa vitamina, pode provocar algum problema no nosso organismo. E as vitaminas nós encontramos em grande quantidade nas frutas, nas verduras. A vitamina D, ela é muito limitada no nosso organismo. Então, como é que a gente pode ter vitamina D? Se a gente levar 10 minutinhos diários de sol, agora, claro, né? Tem que ser o sol, aquele sol bem no início do dia, né? Aquele sol que não está muito forte. Então, 10, ou então o sol no finalzinho da tarde. 10 minutos são necessários, né? São suficientes para que o nosso corpo ele possa produzir a vitamina D. E a vitamina D ela é importantíssima para os nossos ossos, né? A vitamina B, vitamina K, nós temos aí, são produzidas pela nossa flora bacteriana, né, no nosso intestino, também. Olha aqui, ó, os tipos de vitamina. Vitamina A, B1, B2, B6, B9, B12, vitamina C, D, E, K, Q e F. E nós estamos vendo aqui, ó, que tem alimentos aí que podem ter mais de uma vitamina. Então, por isso que alguns se repetem, porque tem alimentos que podem conter 3 vitaminas, podem conter uma só, podem conter 2, podem conter 5. Aí vai depender, vai variar de acordo com o alimento, né? Aí nós temos essa imagem aí, água. Mas o que é que a água tem a ver com os alimentos? Tem tudo a ver. Por quê?
A água também é um alimento para o nosso corpo. E ela é fundamental para o funcionamento de todos os nossos órgãos. Nós temos água nos nossos ossos, temos água, né, por toda parte do nosso corpo. Nossos órgãos precisam de água para poder trabalhar da forma correta. Então vejam só coisas que a água faz pela gente. Compõe 75% do seu cérebro. Né? Nosso cérebro é um órgão importante, nos ajuda a raciocinar, ele controla o nosso corpo também, regula a temperatura do nosso corpo. É por isso que muitas vezes nós ficamos suados, né? Porque é justamente essa regulação aí da temperatura. A gente precisa beber água para poder repor essa água, sair do nosso corpo em forma de suor. Compõe 83% do seu sangue, veja só, até no nosso sangue. Remove toxinas. Toxinas é o quê? Toxinas são aquelas coisas que fazem mal ao nosso organismo e o nosso organismo ele já libera. Compõe 22% dos seus ossos. Amortece suas juntas, né? Tem pessoas que, por exemplo, torcem o pé, então fraturam o pé com mais facilidade, pode fraturar o pé com mais facilidade, pode fraturar um joelho com mais facilidade. Muitas vezes isso é falta de água. Tem problemas que nós temos no nosso organismo por falta de água. Aí tem gente que diz assim, eu gosto mais de refrigerante, que é docinho. Eu gosto mais de suco, que é docinho. Nada substitui a água. Tem gente que quer emagrecer e começa a tomar chá. Minha gente, a água não é substituída por nada. Se você pode tomar seu chá, mas você tem que beber água. Você pode tomar seu suco, mas você precisa beber água. A gente não substitui a água por nada. Ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para as células. Melhora o oxigênio para a respiração. Tem pessoas, inclusive, que ficam com problemas respiratórios porque não bebem a quantidade de água adequada. Ajuda a converter alimento em energia. Protege e amortece os órgãos vitais. Ajuda na absorção dos nutrientes. Compõe 75% de seus músculos. Certo? Então, a gente está vendo aí que a água ela é fundamental, ela é essencial para todas as atividades, né? Para tudo. Os alimentos, eles também podem ser considerados como energéticos. Os alimentos que são chamados de energéticos são aqueles alimentos que contêm muito açúcar e contêm muita gordura. Né? Então, esse açúcar, essa gordura vão sendo acumulados em nosso corpo e vai gerando energia. Se a gente não gasta energia, a gente vai ficar com essa energia embaixo da nossa pele. Então, eles também fornecem calor para o nosso corpo. Nós temos aqui o exemplo, o chocolate, o mel, né? Então, nós precisamos gastar energia, depois a gente se alimenta novamente para poder repor a energia. Principalmente se a gente consome muito alimento energético. Alimentos construtores ou plásticos são ricos em proteínas. Né? Proteínas são essenciais para o nosso crescimento. Né? Então, uma criança, se ela não comer muitas proteínas, ela não vai conseguir se desenvolver da forma adequada. Proteínas reconstroem os tecidos lesionados por ferimentos. Tem pessoas que levam cortes e esses cortes demoram muito tempo a cicatrizar. Isso acontece por conta, justamente, da falta de alimentos construtores. E aqui nós temos alguns exemplos. Temos alguns grãos, temos aí carne, ovos, certo? Alimentos reguladores. São alimentos ricos em sais minerais. Nós estamos vendo aqui, frutas, verduras, raízes, folhas. Evitam doenças. Promovem o bom funcionamento do nosso corpo também. Né? Tanto é que, para a gente poder, por exemplo, tem pessoas que ficam gripadas com muita facilidade.
Isso é carência de vitamina C. Uma pessoa que come frutas, né, por exemplo, abacaxi, limão, laranja, que são frutas que contêm vitamina C, essa pessoa vai ficar gripada com menos facilidade. E os alimentos, nós não vivemos sem eles, nos ajudam a crescer e promovem o funcionamento do nosso corpo. Vocês já ouviram a expressão, né? Saco vazio não fica em pé. Aquela expressão não é à toa. Né? Se você pega uma sacola, você coloca em pé e não tem nada dentro, ela vai cair. A mesma coisa, uma pessoa que não se alimenta direito, ela não vai ter disposição, não vai ter energia, não vai ter vitalidade, não vai poder fazer suas atividades de forma correta. Cuidados que a gente precisa ter na alimentação. Comer de acordo com a necessidade, né? A gente comer aquilo que a gente precisa. Não exagerar na quantidade. Tem pessoas que acham que comendo muito vão ficar mais fortes. E não é. A gente precisa maneirar na quantidade, né? Comer a quantidade adequada. E preferir os alimentos saudáveis. O ideal é que a gente substitua, né, lanches por frutas, verduras, alimentos que sejam saudáveis. Agora, claro, a gente pode uma vez, né, lanchar assim, mas não é, tem gente que não quer almoçar, que não quer tomar café da manhã, quer só lanchar. E isso prejudica o nosso corpo. Outro problema que está acontecendo muito, obesidade infantil. Obesidade infantil é o excesso de peso nas crianças. E isso está acontecendo porque as crianças estão comendo muitos doces. Consumo de alimentos com muita energia ou calorias, ricos em gordura. Né? Tem muitas crianças que comem muitas frituras, né? Comem alimentos com muitas calorias. Então, muitas crianças estão acima do peso ideal. Dificuldades de movimentação, outro problema que a obesidade causa. Hipertensão arterial, né? Quando a pessoa está com a pressão acima do normal. Né? Glicose e colesterol elevados. Então, a obesidade infantil, a criança, quando ela está acima do peso, ela pode ter todos esses problemas. Inclusive, né, a glicose, quando aumenta, a criança vai ficar diabética também. E agora, a gente vai fazer a página 189, tá certo? Primeiro, agora responda. Letra A. Mesmo não gostando de certos alimentos, por que devemos comê-los? Tem muita gente que diz, eu não gosto de verdura, eu não gosto de frutas, mas a gente precisa comer. Por quê? Esses alimentos são vitais à nossa sobrevivência. Então, você pode colocar porque eles são vitais à nossa sobrevivência. Letra B. Dos alimentos que você gosta, quais podem fazer mal à sua saúde se forem ingeridos em excesso? Por quê? Vamos pensar naquelas coisas que a gente gosta de comer. Né? Quais dessas coisas que a gente gosta de comer podem fazer mal à nossa saúde? Né? Então, esse aí é pessoal. Você vai dizer se o alimento que você gosta muito de comer, se ele faz mal à sua saúde, né? Todo mundo gosta de algum alimento que pode fazer mal, né, à saúde da gente. Todos nós gostamos. Segundo quesito, escreva para cada alimento se ele é construtor, energético ou regulador. A carne. A carne é um alimento construtor. Então, letra A, construtor.
Letra B, o mel. O mel, ele tem bastante açúcar. Então, ele é um alimento o quê que a gente viu? Um alimento energético. Então, letra B, energético. Letra C, laranja. Laranja é um alimento o quê? Regulador. Tá? Frutas e verduras regulam nosso corpo. Então, letra C, regulador. Letra D, ovos. Ovos é o quê? Que tipo de alimento? Construtor. Então, letra D, construtor. Manteiga. A manteiga é um alimento rico em gordura. Então, é o que? É um alimento energético. Então, letra E, manteiga energética. E o pão? O pão, ele é considerado carboidrato. Carboidrato, ele é convertido em quê? Ele se transforma em quê no nosso organismo? Ele se transforma em energia. Então, pão, letra F, é energético. Letra G, uva. A uva é uma fruta, portanto, ela é considerada um alimento regulador. E letra H, abacaxi. O abacaxi também é considerado um alimento regulador. Então, letra H, abacaxi, regulador. Certo? Correção, né, da página 189. Primeiro e segundo quesitos, a letra B é pessoal, por isso não está aí. Terceiro, responda as seguintes questões. Letra A. Qual é o cuidado que devemos ter com a alimentação para não nos tornarmos obesos? É o quê? Evitar o excesso de alimentos doces e gordurosos, ou doces, ou você colocar alimentos doces ou gordurosos, certo? Também é outra alternativa. Letra B. Que tipos de alimentos devemos comer para que tenhamos boa saúde? São os alimentos, o que? Os alimentos considerados saudáveis, né? Ricos em nutrientes, necessários à manutenção do nosso organismo. Não é? Página 190, vocês vão desenhar uma pirâmide alimentar. Vocês têm, inclusive, o exemplo na página 186, certo? Então, desenha uma pirâmide alimentar organizada de forma ideal. Então, você vai separar, né, as categorias: alimentos energéticos, construtores e reguladores, certo? No quinto, a gente tem uma tabela que tem assim:
defina a função destes itens em nossa alimentação. Carboidratos. Então, são, olha aqui, convertidos em energia, certo? Eles são transformados em energia para o nosso corpo. Gorduras. São o quê? Fonte de energia que, se não usada, fica depositada embaixo da pele. Como eu havia falado, muitas pessoas estão acima do peso por conta disso, porque comem muitos alimentos gordurosos e não gastam essa energia, certo? Proteínas. Essenciais para a construção de novas células, importantes para o nosso crescimento. Não é? Mesmo a gente adulto, a gente precisa consumir proteínas porque as nossas células elas vão se renovando. E quem está em fase de crescimento, como vocês, é importante, tanto por conta da construção de novas células, como para o crescimento de vocês também. E as vitaminas, compostos orgânicos que nutrem nosso organismo, certo? Então, tá aí a correção da tabela. Certo? O sexto quesito tem assim: reescreva o texto de modo que ele fique correto. Então, tem aí no retângulo: procure alimentar-se além do que você precisa. Comer demais não causa mal nenhum. Não contribui no aparecimento de nenhum problema de saúde. Se a gente for consertar esse texto, como é que vai ficar? Procure alimentar-se de acordo com suas necessidades. Comer demais provoca diversos males e contribui no aparecimento de vários problemas de saúde. Então, consertando o texto, ele vai ficar dessa forma, tá? A página 191 vai ser a atividade de casa de vocês, a atividade pós-vídeo. Então, você vai dizer os alimentos energéticos, que é que eles contêm, que é que eles fornecem ao nosso corpo. Então, você vai escrever, né? Construtores. Esses alimentos construtores, eles são ricos em quê? Então, você vai escrever também. E os reguladores, eles são alimentos ricos em quê? E o oitavo, selecione 5 exemplos de alimentos, pesquise sobre eles e classifique-os como energéticos, construtores ou reguladores, justificando sua resposta, né? Esse nono era para a gente fazer todo mundo na sala, então vocês vão fazer o oitavo, tá? E hoje eu vou falar só um pouquinho sobre as células, né, que é o conteúdo na nossa avaliação oral de ciências, tá bom? Então, vou tirar aqui do compartilhamento para poder botar aqui no quadro, tá? Então, vejam só. Quando a gente fala em células, só para a gente poder relembrar. Células são o quê?
menores unidades do nosso corpo. Quando a gente se refere às células, menores unidades do nosso corpo, né? Vocês receberam a página pelo aplicativo, as páginas são 147 a 149. E as partes? As células são divididas em três partes: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana, né, é a parte que fica em volta da célula. Citoplasma fica entre o núcleo e a membrana. E o núcleo é o centro da célula. Certo? A citologia é a parte da ciência ou da biologia que estuda as células. Certo? Então, quando a gente fala em citologia, é o estudo das células. Essa aula a gente já teve, é só para vocês relembrarem um pouco, tá? E seres unicelulares. Quando a gente fala em unicelular, só tem uma célula. Seres pluricelulares têm várias células. A partir de duas células, um ser vivo, ele já é considerado pluricelular. E nós temos células macroscópicas, que são as células que nós conseguimos ver sem auxílio do microscópio. As macroscópicas, um exemplo dela é a gema do ovo, né? Inclusive é uma célula que nós também utilizamos na nossa alimentação. Microscópicas, a gente precisa daquele aparelhinho que se chama microscópio, para a gente poder enxergar essas células, já que elas são muito miudinhas, né? São as menores unidades vivas do nosso corpo, certo? Então, a nossa atividade de casa, a revisão a nossa atividade de casa, nós vimos que é a página 191 e nós temos também, ó, nós temos também nós temos a revisão no caderno, certo? Então, ó, primeiro quesito, define citologia, na letra A, na letra B, células. Você vai dizer qual é a diferença entre elas duas. A gente sabe que uma estuda as células e a outra são unidades do nosso corpo, né? Segundo, diferencie seres. Vocês vão dizer qual é a diferença entre seres unicelulares e seres pluricelulares. Terceiro quesito, quais são as partes das células? A gente viu que tem três partes, não é isso? São três nomezinhos que a gente vai ter que escrever. 4. O que são células? Macroscópicas e microscópicas. Uma delas a gente precisa, né, do microscópio e a outra a gente não precisa para poder observar. Que a gente até viu qual é o exemplo, que a gente não precisa do microscópio, inclusive até utilizada na nossa alimentação também. Quinto, para que serve o microscópio? A gente está falando sobre o quê? O microscópio observa o quê? Né? E o sexto, dê exemplos de células microscópicas, na letra A. Letra B, células macroscópicas. Letra C, seres unicelulares. E letra D, seres pluricelulares. Certo? Então, tá aqui. Tá? Vocês vão receber também pelo aplicativo essa revisão. Tá? Mas a correção só no vídeo. Tá bom? Então está aí, vocês podem copiar no caderno, responder, tá certo? E hoje a gente fica por aqui. Então tenham um ótimo final de semana para todos. Fiquem na paz.